Cara, vamos lá. Hoje eu queria voltar um pouquinho no tempo. Eu tô muito DC-nauta ultimamente, né? Eu tô falando muito da DC, mas hoje eu queria trazer aqui um duelo, tá? Entre Esquadrão Suicida de 2016, dirigido pelo David Ayer, e o Esquadrão Suicida de 2021, dirigido pelo meu querido James Gunn. Eu quero comparar, quero caçar alguma coisa boa no filme de 2016 e trazer aqui pro debate qual que é de fato o melhor. Uma puta discussão merda. No final acho que nem precisava de vídeo pra falar isso. É isso, rapaziada. Fim do vídeo. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Chapando, moleque, mas no final, obviamente que eu vou afirmar que o filme do James Gunn é melhor. Isso eu acho que não é nenhuma discussão cabível aqui. Se você não é ainda inscrito, se inscreve no canal, deixa um likezinho também e não esquece também de ativar o sininho. Cara, vamos lá, vamos dar um contexto. Aqui eu trabalho com contexto. Por que eu fiz um entre aspas no começo do vídeo quando eu falei que o de 2016 era dirigido pelo David Ayer? Que aqui, mais uma vez, porra, eu já falei aqui do Quarteto Fantástico, tem o Liga do Joss Whedon também. E aqui é mais um caso, cara, em que o diretor foi afastado do filme, que o filme que a gente viu no cinema, o filme que tá aí até hoje rodando, não é de fato o filme do cara. Aqui é mais um diretor que saiu no meio da produção, mas aqui foi uma história um pouco mais caótica. Por quê? Ele de fato completou o filme, foi feito algumas regravações, porque no ano de 2016 sai o Deadpool. Se você pega o primeiro trailer do filme de Esquadrão Suicida, ele tem uma outra pegada, uma pegada muito mais pesada, é um filme bem mais escuro, obviamente continuando aí o universo do Snyder. Mas daí o Batman vs Superman vai mal de bilheteria, o Deadpool com um orçamento muito menor vai muito bem de bilheteria. Daí eles tentam ir pra uma pegada um pouco mais divertida, com uma pegada com um pouco mais de humor, mais colorida. Tanto que o segundo trailer, que é maravilhoso, com a trilha do Queen, já é um trailer completamente diferente do primeiro. O terceiro trailer é a mesma coisa, ele é muito mais despirocado e colorido também. E aqui acontece uma coisa que, cara, pra mim é putaria. Eles mandam o filme pra montadora dos trailers. Nunca vi isso acontecer, de verdade. Eu acho que pior do que você afastar o cara. A edição, cara, tanto a edição e a montagem do filme é uma coisa muito primordial. O próprio James Gunn já falou isso diversas vezes também. A edição pode muito bem, às vezes, salvar ou destruir completamente um filme. Óbvio que o filme é um conjunto de uma obra por completo, no caso do roteiro, da música, da própria direção também. Mas aqui, especificamente desse filme de Esquadrão, eu não acho o roteiro de fato não é bom. Mas aqui a montagem do filme, ela é extremamente truncada, extremamente picotada também. E aqui eu acho que é o maior motivo desse filme ser tão mal falado, e no caso mesmo desse filme ser ruim. Lembra que o David Ayer no começo, ele de fato vestiu a camisa, o cara mandou um fuck Marvel, cara, na Comic Con de 2016, feião. Ele vestiu de fato a camisa da DC, vestiu de fato a camisa do filme e falou, beleza, esse filme que foi aí é o meu filme. Não sei se por conta de contrato, mas o cara falou. O filme começou aí muito mal de crítica, bem de bilheteria, mas muito mal falado por crítica, por público também. É muito difícil você encontrar alguém de fato que goste do filme, tem muita gente. Só pra falar aqui também, eu não acho esse filme horrível, eu acho que ele tem algumas coisas boas, mas o filme é ruim, não tem o que falar, é um filme ruim. É aquele filme quando eu tô de bobeira, eu não tô fazendo nada, dá pra assistir, não é que nem aquela porcaria daquele Liga da Justiça. Falo muito do Liga da Justiça aqui, né, talvez cabe fazer um vídeo pra me externalizar todo o meu ódio por aquele filme. Mas de fato, voltando ao David Ayer, quando de fato a crítica começa a cair muito em cima do filme, ele pula fora do arco e começa a falar, não, esse filme não é meu, eu não montei esse filme. Ele não, cara, de fato, ele não tava, se eu não me engano, na escrita do roteiro, o que é uma parada muito primordial de um diretor de fato acompanhar, e da montagem também. Cara, todo diretor tem que acompanhar a porra da montagem do filme. O cara não sabia o que estavam fazendo com o filme dele, ele não sabia como estavam remendando o filme dele. Quem foi o completo imbecil que achou que isso daí ia dar certo? O CEO da Warner era quem na época? Era o Walter Hamada já? Ah, era o Kevin Tsuara. Mano, era o Kevin Tsuara. Quem que é esse imbecil? E fase ruim pra DC, cara. Que merda de fase pra DC. Vamos caçar algumas coisas boas aqui no filme. Mesmo com uma caralhada de problema, o filme apresentou aqui a Margot Robbie como Arlequina, que eu tenho certeza que o James Gunn vai aproveitar ela no novo universo da DC também. Ela salva o filme aqui em muitos momentos. Primeiro que o visual dela é lindo, tá? Tá perfeito, tá igualzinha da Arlequina, principalmente da série animada também. A Arlequina é muito importante dar o contexto aqui, que ela não surgiu dos quadrinhos e sim da série animada do Batman. É a melhor coisa do filme. Ela e a Viola Davis como Amanda Waller, pra mim, são as melhores coisas do filme disparado aqui. Eu acho que elas têm muita presença, eu acho que elas têm muito carisma. A Viola Davis, nesse filme, no segundo um pouco mais, mas nesse filme você sente medo dela ali. Tem muita presença, ela tem muita postura. Ela, cara, essa mulher é absurda. Tudo que ela faz, ela coloca um brilho absurdo ali. O elenco do filme, no geral, é muito bom, mas quase ninguém brilha aqui. Pega primeiro o Will Smith como pistoleiro. Eu gosto dele, eu acho que o Will Smith, ele consegue injetar um carisma no personagem, mas falta coisa ali, falta mais desenvolvimento também. Toda a trama dele com a filha dele você não compra muito. Por quê? É um filme que de fato é pra apresentar os bad guys, os vilões de fato, mas todo mundo ali tem aquela historinha que é pra você se cativar. Aqui de fato é pra apresentar os bad guys, os vilões,
Só que aqui é tudo tão mastigadinho, é tudo tão en passant que você não compra a história de quase nenhum aqui. Eu falei, toda a trama da filha dele é muito jogadinha, cara, é muito mal explorado aquilo lá. E nos trailers tem muito mais cena com eles, você consegue ver que eles planejaram bem. Obviamente foi cortado tudo na montagem também, então fica mais truncado. O maior problema aqui é parece que você simplesmente não liga pra nenhum personagem que tá aqui presente. Mesmo além de sendo bom, os personagens não são bem desenvolvidos. Vou dar um exemplo aqui, o próprio El Diablo, que é feito pelo Jay Hernandez também. Cara, mais pro final do filme, quando você começa a comprar um pouco a história dele, você consegue entender mais os traumas, as nuances dele, o cara morre e ele solta ainda essa merda dessa frase. Estão há 10 horas juntos, caralho. Como é que você considera esses merda a sua família? Cara, você não sabe nem o nome deles direito. Como é que você manda uma dessa, meu camarada? O Jay Courtney, cara, eu acho ele péssimo. Desde o Duro de Matar 5, mano, eu acho ele muito ruim. O Adam Beach, cara, o amarra. Que merda de personagem. Não faz nada e morre ainda. Cara, a Katana, puta personagem foda. O visual dela tá muito bom aqui também, mas ela também não faz nada no filme. Joey Kinnaman também não salva. Esse personagem, inclusive, ele é interpretado pelo Tom Hardy, mas por algumas... Que filme que foi? Que ele é de fato interpretado pelo Tom Hardy, mas por algumas diferenças na agenda dele, ele acabou não conseguindo filmar o filme aqui. Então entra aqui o Joey Kinnaman e, cara, eu não gosto dele aqui, ele tá muito coxinho, ele tá muito chato. E, obviamente, o nosso Coringa do Jared Leto. Cara, que merda. Vou defender um pouquinho aqui, tá? O visual dele, muita gente reclamou que parece o MC Guimê. Cara, beleza, assim, eu acho o visual dele aqui ok, eu acho um bom visual, mas a interpretação dele aqui é muito injusta também falar, porque... Não, ele tá ruim, ele tá muito ruim. Mas eu acho, cara, mais uma vez, que foi um potencial muito desperdiçado. De novo, a montagem é muito truncada, a gente não tem nenhum plano na cara dele com mais de, sei lá, 3, 4 segundos, cara. Você não consegue, de fato, avaliar uma interpretação com muito pouco que ele tem pra trabalhar aqui. Tem muita cena que ele gravou, tem muita cena que tá cortada. Tem a versão estendida aqui do filme, ela é um pouquinho melhor também, e tem pelo menos umas 2 cenas do Coringa aqui, que é um pouco mais extensa. Tem uma cena dele e da Harley discutindo, que inclusive cortaram isso no caso, mas ele dá um tapa na cara dela, mas a Warner não gostou, achou muito pesado. Mas a cena e o diálogo deles ali é bom, eu acho que o Jared Leto tá bem nessa cena. O Jared Leto é um bom ator, ele é ator do método, de fato. Ele deu, cara, rato morto pro elenco do filme, ele entrou de fato no personagem. Mas mesmo assim, ele começa a fazer umas coisinhas meio estranhas com a voz, com a risada dele, ele começa a fazer um ruído bizarro. Nos momentos ele parece um Coringa andrógeno também, mas de fato, vou pegar uma cena aqui, tá, que eu gosto dele. Que é a cena de fato que a Harley, ela tá tentando fugir, que o helicóptero do Coringa para lá no topo do prédio, eles começam a metralhar todo mundo. Tem um takezinho ali, dele com aquela arma de ouro metralhando todo mundo, ele consegue passar naquele take, é um take só. Aquela risada naquela cena funciona muito bem, ele consegue transmitir uma essência de um completo doente ali, que exatamente por aquela cena, beleza que é muito pouco que a gente tem ali, mas... eu queria ter visto mais dele, eu queria ter visto muito mais dele. De novo, eu não acho, num contexto geral, que ele tá bem no filme, mas mesmo assim eu sinto que é um potencial muito desperdiçado. Ele tem momentos ok, ele tem momentos muito ruins aqui, mas pra um saldo geral, o negativo, a balança do negativo no caso, penca muito mais do que do positivo. David Ayer fala até hoje que tem uma versão mais sombria do filme, a versão completa que de fato tava no roteiro, a versão de fato que ele montou do filme, e ele sempre fala que o vilão principal da história era de fato o Coringa, que o Coringa tinha muito mais cena, que ele tinha, sei lá, mais de 40 minutos que foi de fato jogado no lixo. E esse é outro problema do filme pra mim, a questão do vilão. Cara, o que a cara de Lavigne tá fazendo aqui? Ela tá péssima, mano, o visual dela é ruim também, a transformação dela é legal, mas, cara, que visual feio. É uma ameaça global, aquele raio no céu azul de novo que ninguém mais aguenta ver. 2016 já não aguentava, imagina hoje, também, pelo amor de Deus. Só voltando, um parênteses rapidinho aqui, só pra falar de uma coisa boa do filme aqui pra mim, que é a trilha sonora, tá? Aqui... cara, só tem música boa, só tem música boa de fato, que dá uma quebrada quando você vai assistir o filme de fato. Porra, tem a cena deles se trocando, indo pra batalha também, tocando Eminem, que a cena é muito boa. What? Eu lembro até hoje no cinema, cara, eu saí meio... eu não consegui sair puto desse filme no cinema, justamente por conta do 2NE Pilots tocando Ratings nos créditos, e logo depois tocando Sucker for Pain do Imagine Dragons com o Wiz Khalifa também. Cara, que música maravilhosa. Então você sai do cinema levemente felizinho, não pelo filme, mas pelas músicas, pelo menos. Eu tenho um apego emocional muito forte com músicas também, então essas duas músicas marcaram muito o ano de 2016 também. Época de ensino médio, tenho muita lembrança boa envolvendo essas duas músicas também. A própria introdução do filme, cara, parece um clipe da MTV mostrando primeiro o pistoleiro, 2 minutinhos dele, corta pra Arlequina, e o foda é que, porra, aqui as músicas, mais uma vez, sendo muito boas, elas são muito jogadas. Exemplo, Arlequina.
e dá-lhe musiquinha do Rick James. É muito jogado, mas cara, os caras conseguiram selecionar muito bem as músicas, isso que é foda. Aqui também eles tentam fazer uma participaçãozinha do Batman também, que é, mano, é pro contexto, é legal ver o Batman ali, mas é tudo muito rápido também, você não aproveita o Ben Affleck naquele papel nesse filme. Tem a série do Flash também, que pô, é legal ver o Flash ali, mas mano, do nada também. Enfim, esse filme é uma decepção, cara. De novo, eu não acho ele um completo lixo. Da DC, eu acho ainda, desse universo DCU, comandado inicialmente pelo Snyder, o Snyder entra na produção executiva aqui desse filme também, mesmo sabendo que eu acho que ele não teve controle nenhum aqui, não teve nem do filme dele, não ia ter aqui também. Mas é um filme com muito problema, mas é um filme que dá pra assistir. Não é um completo lixo. O Liga de 2017 é muito pior. Não, depois do Liga de 2017 o Esquadrão entra em segundo lugar no pior, né? Não tem o que fazer, o filme é ruim mesmo. Mas aí, em 2021, vem aqui o Esquadrão Suicida, comandado pelo James Gunn. E esse filme, de fato, é tudo o que o de 2016 não conseguiu ser. Logo depois da Disney chutar o James Gunn, em julho de 2018, por conta de alguns tweets antigos, ele saindo da produção do Guardiões Volume 3, ele entra aqui na produção desse novo Esquadrão Suicida. Uma coisa muito importante de falar que também é mais uma curiosidade, mas ofereceram na época um reboot já do Superman pra ele. Ele não quis pegar justamente porque ele sempre se identificou mais com filmes que trabalham grupos, com heróis no caso, ou vilões, completamente desajustados, com personagens completamente desajustados. E esse filme é de fato a cara dele. É um filme que pra mim é o melhor daquele antigo DCU, facilmente. Porque aqui o James Gunn, ele consegue fazer uma parada que pra mim era impossível de se fazer, que é de fato pegar alguns daqueles personagens que são uma merda no filme de 2016. Exemplo, o Capitão Boomerang do Jay Courtney. De novo, eu odeio ele naquele filme. Aqui, logo nos primeiros 10 minutos, ele tá bem no filme. Você vê como ator, de fato, precisa de uma boa direção. Ele tem alguns momentos legais, mesmo sendo poucos momentos, ele tem diálogos legais, ele tem umas piadinhas boas. Com 10 minutos de filme, na hora que ele morrer, a gente fala, caralho, mataram o Capitão Boomerang, mano, que merda. O Rick Flag odiava também no filme de 2016, eu acho que o Joel Kinnaman tá péssimo ali. Mas o Joel Kinnaman tá muito bem aqui. De novo, pra na hora que o Rick Flag morrer aqui, a gente fica, caralho, Rick Flag morreu. É isso que eu falo. Precisa de um diretor bom, precisa de um roteiro bom, precisa de um diálogo bom, precisa de uma montagem boa. James Gunn consegue dar aqui desenvolvimento e momentos legais pra todos os personagens. Todo mundo consegue brilhar aqui, todo mundo consegue ter seu próprio arco fechadinho. Eu curto muito quando o filme é de fato contado numa métrica não linear. Eu acho que o James Gunn faz isso aqui muito bem também. O filme de fato começa na praia com o primeiro grupinho lá de Esquadrão Suicida da Força Tarefa X, indo fazer uma missão. A missão acaba sendo um completo caos, morre basicamente todo mundo ali, mas aquilo era basicamente uma distração pro outro grupo da Força Tarefa X conseguir entrar pelo outro lado da praia e conseguir de fato se infiltrar na praia. É exatamente isso. O Esquadrão Suicida é descartável. Precisava morrer mais gente aqui. No filme de 2016, não. Morre quem? O Amarre, o bunda suja do El Diablo, que ninguém se importa. Aí volta 2 dias antes deles, estão de fato na prisão, mostra todo o recrutamento da Amanda Waller, mostra aqui o Sanguinário vivido pelo Idris Elba, que pra mim dá um pau no Will Smith, pra mim ele tá muito melhor. Mas também é aquela questão, ele é muito, pra mim, eu gosto muito do Will Smith, eu achei ele carismático lá também, mas o Idris Elba, que pra mim, ele tem muito mais nuance, ele é muito mais carismático, o personagem dele é muito mais bem desenvolvido, e cara, se você pegar, é basicamente o mesmo personagem, cara, o mesmo personagem, a mesma trama da filha, mas aqui, na hora que ele começa de fato quebrar o pau com a filha dele, você vê que é o mesmo personagem, mas ao mesmo tempo, com muito mais camadas. Enquanto o Will Smith ali é o vilãozinho, mas ao mesmo tempo é o mocinho também, aqui de fato você vê que o personagem do Sanguinário, ele se importa com a filha, mas isso não tira o fato dele ser um tremendo de um escroto. Apresenta aqui o Doninha de volta, apresenta a Caça-Ratos, interpretada pela Daniela Melchior, apresenta o nosso querido Pacificador, interpretado pelo John Cena. Tem o Tubarão Rei também, dublado aqui pelo Stallone. Dublado não, no caso a voz original é do Stallone. Eu curto muito também o jeito que o James Gunn consegue dividir o filme em vários arcos. Tem todo aquele primeiro arco na prisão, tem depois aquele arco na praia, tem todo o arco da Arlequina, de fato, em Corto Maltese. Curto muito quando eles precisam mostrar um monte de coisa e jogar na tela um monte de informação, mas a montagem aqui é extremamente astuta. Eu curto muito mais pro final do filme, que tem de fato toda aquela briga do Rick Flag com o Pacificador, que ele de fato mata o Rick Flag, ele quase mata a Caça-Ratos, você fica completamente na ponta da cadeira, maluco, pra saber o que vai acontecer. Daí o filme volta alguns minutinhos, mostrando o outro arco do Sanguinário, da Arlequina, do Bolinha e do Milton. Quem é Milton? Who's Milton? What? I don't remember any Milton. Você começa a ver a situação de um outro ponto de vista e, cara, isso é muito interessante por justamente ser diferente, não cair na mesma mesmice de uma história completamente linear. Todo mundo aqui tem destaque, todo mundo aqui tem o seu momento de brilhar. Eu não consigo escolher de fato um favorito aqui, tanto que eu tenho um Funko.
Eu não gosto de Funko, mas, cara, eu precisei comprar todos aqui. Falta só a Arlequina, que eu não acho nem fodendo. Sobre as cenas de ação aqui, cara, pelo amor de Deus, o James Gunn consegue conduzir tudo muito bem aqui. A própria cena da Arlequina fugindo daquela prisão de Corto Maltese, ela, cara, ela é tão bem montada, ela é uma cena mais pesada, é uma cena mais bruta, mas, cara, todo jogo de câmera, todo jogo de montagem é tudo feito de uma maneira muito dinâmica ali. É de fato muita coisa acontecendo, é muito corte, mas você não se perde no meio da ação. Toda a ação do filme, de fato, no geral, é pesada, é crua. James Gunn opta aqui por alguns planos mais longos também, principalmente na invasão da praia do Pacificador e do Sanguinário, matando aquela rapaziada de Corto Maltese. Aqui, no caso, você vê a Amanda Waller da Viola Davis muito mais como uma vilã, até mais ainda do que no primeiro filme. Você fica com aquela sensação que ela vai te matar, que nesse filme dobra isso. E, cara, aqui não tem a porra do raio azul no céu. É uma aventura, mesmo tendo o Projeto Estrela do Mar no final, que é um pouco mais grandioso, mas ainda acontece em Corto Maltese. É uma aventurinha fechada ali, sabe? Não uma parada global, já deu dessa porra. O elenco aqui, no geral, é absurdo. Fora o núcleo principal, tem mais uma vez o Nathan Fillion como TDK, que eu falei. Tem o Marco Rooker, tem o Pete Davidson, tem o Peter Capaldi, tem até a Alice Braga aqui, o Brasil muito bem representado na DC. Cara, a trilha sonora aqui, ela é muito mais bem colocada do que no primeiro filme, mas, sendo sincero, tá? Em questão de coletânea, pelas trilhas do filme de 2016, porra, tem Eminem, que eu falei, tem Imagine Dragons. Em questão de trilha sonora, de coletânea, a de 2016 marcou mais justamente pela época, pelo contexto da época também. Mas aqui, ela é muito mais bem colocada, até pra mostrar o que tá acontecendo de fato em cena. As músicas se conectam muito bem com a cena, muito bem com o que tá rolando, muito bem com a trama dos personagens. Aqui, de fato, a música faz parte da história. O James Gunn, pai, é a nossa cabecinha branca. Um destaque muito bom aqui também é a Daniela Melchior como a Caça-Ratos. E eu gosto muito do jeito que o filme, muito levemente, também vai dando um quê de protagonismo pra ela, pra chegar de fato no final, desenvolver ela, mostrar toda a história com o pai dela. A cena tem toda uma crescência muito boa ali. De fato, ela conseguir matar o Projeto Estrela do Mar. O próprio Bolinha também, que, cara, pra mim as melhores piadas do filme vêm justamente desse arco do Bolinha, todo o arco da mãe dele também. Mas mesmo assim, no meio dessas piadas tem um desenvolvimento ali que é muito bem abordado. Esse filme pra mim é puro ouro, de verdade. Há males que vem pro bem. Se o James Gunn não tivesse sido demitido naquela época do Guardiões 3, não teria esse filme. Eu fico muito, mas muito feliz que esse filme de fato existe. Eu fico muito feliz que deu certo. E esse filme aqui pra mim, eu acho que, primeiro, que ele foi muito mal de bilheteria, mas também se você pegar o contexto da época, era pandemia, o filme saiu no mesmo dia no cinema e na HBO Max também, lá fora nos Estados Unidos. Foi muito estranho ver esse filme no cinema, porque eu lembro que foi bem, de fato, bem na época da pandemia, foi no meio de 2021, eu já tinha tomado a primeira dose da vacina, mas mesmo assim ficava aquele medo de ir no cinema ainda, sabe? O cinema, de fato, tava bem vazio, tinha um puta distanciamento entre uma cadeira ou outra, mas é um filme que eu precisava assistir, sabe? Era um filme que você sai feliz do cinema, você sai com uma sensação, você sai com uma vibe boa de lá. We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. Rapaziada, basicamente é isso. Espero que eu tenha conseguido trazer alguns pontos aqui comparando o filme de 2016 e o de 2021. E eu não preciso nem falar aqui, não. O de 2021 é de fato muito melhor. O de 2021, mais uma vez, é tudo que o de 2016 não foi. Mas eu acho que é um filme que poderia ter sido mais, tá? Falando aqui sobre o filme de 2016, eu acho muito escroto você afastar um diretor de uma produção, cara. A produtora do trailer montou o filme, isso não existe. Eu consigo imaginar o quanto pra um artista deve ser frustrante você ter a sua obra 100% remexida. O cara tem de fato a versão dele, ele já mostrou pro James Gunn, o James Gunn falou que é muito boa, mas ele não quer soltar justamente porque, cara, não cabe mais soltar isso daí, já faz 10 anos disso daí, o James Gunn tá seguindo com o universo dele, então é completamente compreensível não querer soltar agora isso, deixa isso no canto, já foi. Mas pro cara, você entende a dor do cara, deve ser muito merda você sentir essa sensação que um filme que te julgam que você fez, que te apedrejam, que você de fato foi o responsável por aquilo. De fato, você não teve muito o que fazer ali, foi só uma produtora completamente caótica na época, que eu espero que esteja melhorando agora nesse novo universo da DC. Sempre o espelhamento na outra empresa que vai fazer você, de fato, tomar esse tipo de decisão, que neles tomaram aqui com o Esquadrão, se espelhando no Deadpool, se espelhando muito na Marvel também. Mas, cara, basicamente é isso. Ainda essa semana vai ter vídeo também falando sobre um pouco mais da carreira do James Gunn, e falando da primeira temporada do Pacificador, se preparando aí já pra segunda temporada. Mas basicamente é isso. Muito, mas muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aqui nos comentários também se você gosta mais do filme de 2021 ou de 2016. Me explica também o porquê. Mais uma vez, não esquece do like e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!